A paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus. Quem vos sauda mais uma vez é o seu irmão em Cristo, Erasmo. Povo de Deus, para mim, nessa tarde, é um motivo de esperança, fé e alegria espiritualmente por estar falando com os irmãos neste momento, com as irmãs, com os obreiros, com os líderes, com todos os círculos de oração, com todos que têm feito a obra do Senhor nessa terra. Glória a Deus. Mando uma saudação a toda a diretoria da Igreja Deus e Amor. Mando uma saudação ao pastor Lorival, a irmã Débora, a irmã Leia Miranda, a presidente Maireni Miranda e a todos que estão nesta obra chamada igreja, a todos que estão nesse ministério chamado salvação, para que nós venhamos ter comunhão um com os outros e não pereçamos espiritualmente. Essa é a grande vontade de Deus, que todos se salvem e que ninguém pereça. Aleluia. Povo de Deus, povo amado de Jesus Cristo, para mim é uma responsabilidade o que eu vou passar para vocês agora. Aquilo que Jesus me deu no arrebatamento do ano de 2002, muitos ouvintes podem ficar imaginando, mas esse irmão viu muita coisa. Irmão, aqueles que buscam a Deus, com certeza acham ao Senhor. Aqueles que oram, com certeza, terão resposta de suas orações. Aqueles que se dobram, aqueles que se humilham, pela mão do Senhor serão exaltados. Povo de Deus, para mim, passar isto, espero que nenhum pastor, nenhum líder, nenhum obreiro, obreira, ou missionário, evangelista venha se abater com o que eu vou contar da parte do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor me deu. O apóstolo Paulo disse que não seria ignorante no tocante às revelações do Senhor, mas contaria para a igreja de bom grado a todos que estavam ali presentes. Amém, igreja? Povo de Deus, vocês mesmo vão ler a palavra do Senhor e eu entrarei daí na revelação do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que revela e não se engana. Disse o salmista Davi: até quando arrastareis o nome do Senhor numa lama de mentira? Até quando arrastareis o nome do Senhor numa lama de mentira? E Deus está vendo tudo isso aí. Provérbios capítulo 15. Deus está observando as nossas vidas nesse exato momento. Você que vai ouvir essa palavra, que Deus tenha misericórdia da minha alma e que Deus tenha misericórdia da tua alma. Porque se nós temos que fazer agora um concerto com Deus ou aceitar Jesus, vamos aceitar Ele, porque isto que eu vou passar para todo o público evangélico de todas as igrejas, Assembleia, Presbiteriana, Universal, Metodista, Batista, Adventista, Neopentecostal, Pentecostais, Renovadas, Assembleianos, Quadrangulares, não importa. Brasil para Cristo, Congregação do Brasil, glória a Jesus, a palavra é boa e ela não pode ser anulada. Que Jesus vai falar aos vossos corações. Então você vai ler Malaquias, no capítulo 3, versículo 9. Você mesmo vai ler. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amada igreja, povo de Deus, vocês leram com seus próprios olhos a palavra do Senhor dizendo que naquele tempo de Malaquias, as maldições eram à tona. As maldições eram como relâmpagos, como tempestades, como ventos impetuosos que vinham sobre todas as nações naquele tempo. Povo de Deus, observai pela palavra do Senhor Jesus Cristo a terrível verdade do Evangelho. Quando, aleluia, Jesus, quando aquele jovem, ele foi curado, aquele cego de nascença, preste atenção, e os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, qual dos pais que pecaram para que esse nascesse assim? Por que eles falaram isso? Por causa das maldições. Por causa das maldições que haviam naqueles tempos. Então, se nascesse um filho com defeito, ele era amaldiçoado. Se nascesse uma mulher estéril, ela era maldita, porque não gerava filhos. Se fosse levado ao altar do Senhor um boi ou um novilho aleijado, não era aceito. Então tudo tinha que ser perfeito naqueles tempos. Então o Senhor sempre pedia, glória a Deus, aquele animal bonito para o sacrifício. Ele sempre pedia essas coisas para que fosse realizado. Então hoje é se usado como o dízimo é falado nas igrejas, que está relatado em Malaquias. E qual foi a resposta desse versículo? Que o Senhor falava: vós me roubais. E eles perguntavam: mas no que te roubamos, Senhor? Você, pastor, líder, você presbítero, missionário, você conhece o Evangelho. Você conhece a palavra do Senhor Jesus. Você tem pleno conhecimento da verdade. Você sabe que a palavra não pode ser anulada. E o que ali o Senhor estava requerendo e mostrando para os seus discípulos? O que o Senhor estava mostrando para eles? Quando ele pegou Judas Iscariote. Judas Iscariote era aquele que coletava as ofertas, como um obreiro hoje que tem nas casas de Deus, que passa a salva, pega os votos, dízimo, pega a oferta. E a Bíblia diz que Judas Iscariote, ele tirava da salva o dinheiro. Veja, a resposta de Deus. Quem que estava roubando aquele dinheiro? Quem que estava tirando? Quem que estava dando aquele desfalque do dinheiro? Era Judas Iscariote. Então, por isso, o que o Senhor está falando lá? Vós me roubais. Quem roubava, quem tirava aquele dinheiro, era de dentro da própria casa do Senhor. Eram homens, talvez mulheres daqueles tempos, não pregavam nos altares, mas a Bíblia diz que Ana era profetisa, Ana profetizava. Ana é do tempo da lei. A Bíblia fala sobre Ruth, fala sobre Noemi, fala sobre Esther, outras mulheres tementes ao Senhor, Débora e outras mais. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, veja, Jesus dando uma resposta no Novo Testamento sobre esse versículo: vós me roubais. E quem roubava, quem tirava da salva era Judas Iscariote, que tinha bolsa, e ele tirava. Não viu que ele embabreceu quando ele lá estavam naquela mesa e aquele perfume foi derramado sobre a cabeça, os pés do Senhor Jesus, exalou um bom cheiro? Ele ficou bravo, falou: olha, nós podíamos ter vendido esse óleo aí, dava muito dinheiro. Por quê? Hoje é assim, povo de Deus. Então o que a palavra do Senhor ali está dizendo? Vós me roubais, mas quem roubava era de dentro da casa do Senhor. Não eram os de fora. O que é roubar? Você tem lá uma certa quantia de dinheiro na tua casa, sei lá.
e alguém vai lá e rouba. Seja teu filho que pegue, ou seja tua filha, ou seja um amigo, um primo, um tio, vai lá e tire lá uma certa quantia, e você vai contar aquele dinheiro, você vai dar falta, falar, alguém roubou meu dinheiro. E você vai fazer a mesma resposta, a mesma pergunta que o Senhor fez pedindo uma resposta. Alguém me roubou. Alguém mexeu no meu dinheiro. Aí perguntaram os homens que trabalhavam naquela casa, naquele templo chamado Zarobabel, o qual estava sendo construído, o que eles falaram? Mas no que te roubamos, Senhor? E o Senhor sabia. Porque no tempo de Moisés, preste atenção, o Senhor precisava das bacias, dos candelabros, dos catiçais, precisava fazer os leões, precisava fazer os querubins, precisava exemplificar como era um pedacinho do céu, através do ouro e da prata, através das pedras preciosas, e o povo foi levando, e chegou um tempo que disse o Senhor a Moisés, diga para esse povo que pare, porque já não precisava mais. Então Deus conhece quando ele precisa e quando ele não precisa. O Senhor está falando que ele não é ganancioso. Deus está falando que ele não tem a soberba da ganância. Muitos falam assim, mas Deus tem ciúme de vós. Não, a Bíblia diz que o Senhor dá graça, porque tem um parágrafo ali que fala, o Senhor dá graça aos humildes, porém rejeita os soberbos. Então o Senhor, nosso Deus, ele não é soberbo. O Senhor, ele sabe quando ele está precisando, quando a obra dele precisa, e quando a obra do Senhor não precisa, porque muitos hoje aqui na terra criticam, até os políticos criticam, olha, estão roubando o Brasil, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e os líderes de igreja estão fazendo o quê? Às vezes a obra nem precisa mais, mas é tirado todo dia a lã e a gordura das suas ovelhas. Então, o povo de Deus, eu também sou uma ovelha da casa do Senhor. Sou pobre, necessitado, como dizia o salmista. Depois que o salmista Davi ficou rico, vai ver lá se ele escreveu se ele era pobre e necessitado. Vai ver. Entra nas escrituras e terás uma resposta de tudo isso. O salmista Davi, ele falou que ele era pobre e necessitado naquele momento. E depois que ele ganhou, né? Ele ganhou, glória a Deus, toda aquela ousadia, aquela fama, o que ele fez? Subiu para o terraço e lá ele pecou com seus olhos, com a sua alma e com seu espírito diante de Deus. E causou grande problema para a nação. Uma nação rica e poderosa. Mas agora um homem que era zombado até pelas criancinhas e pelos bêbados que faziam música com a sua desgraça. Então, povo de Deus, povo eleito do Senhor, mas o que isso tem a ver com o dízimo? Eu estou falando de liderança, eu estou falando, glória a Deus, aquilo que o Senhor me deu no ano de 2002, que foi um ano recebendo as bênçãos espirituais, bênçãos maravilhosas, revelações, visões tremendas, interpretações bíblicas que o Senhor me deu, não numa sala de aula, não numa teologia, não numa universidade, mas o Espírito Santo falando comigo cara a cara, povo de Deus, aleluia. E eu contemplava aqueles homens amaldiçoando, você não der, a tua geladeira vai ficar vazia, o teu gás vai acabar, o teu carro vai quebrar, vai furar o pneu do teu carro, as tuas roupas vão apodrecer no guarda-roupa, você vai procurar, vai encher de açúcar, vai encher ali de formiga no teu açúcar. Então veja quantas desgraças é falado em cima do altar, sendo que Tiago as condena tudo pelo Espírito Santo, que os homens usam a língua para bendizer o Deus Criador do céu e da terra, e usam também a boca para amaldiçoar o homem, imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, igreja amada do Senhor, diretoria, líderes, prestai atenção em tudo isto, porque Jesus certamente vai requerer de todos nós. O Senhor vai requerer. Então veja, lá em Malaquias 9, o Senhor estava cobrando, vós me roubais, no que? Nos dízimos e nas ofertas. Vós me roubais. Ali no 9, ali diz que agora era a maldição que imperava sobre eles.
Sobre aqueles líderes era a maldição de Deus caindo sobre eles agora. Mas igreja do Senhor, prestai atenção. Glória a Jesus. Agora nasce Jesus Cristo para acabar com essas maldições. Porque o próprio Jesus disse: vós dai o dízimo de tudo, da hortelã e do gominho, mas são infiéis. São infiéis em outros mandamentos. Então para Deus não faz diferença nenhuma. Para o Senhor não faz diferença nenhuma. Então se a pessoa for dar o dízimo, ela tem que ser fiel em todos os mandamentos todos. E não pode anular nenhum deles. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, o momento agora é de nós pensar em nós mesmos, na nossa salvação. Porque o Senhor disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação? Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, você vai ler agora lá em Gálatas 3, versículo 13, você vai ler pessoalmente com seus próprios olhos como Jesus veio para quebrar todas essas maldições. Porque disse o apóstolo Paulo que cada um contribua agora segundo propôs o teu coração. Então, se você propôs, esse mês eu vou dar X, eu vou dar tanto na igreja, você votou com Deus, não foi com homem, não foi com liderança nenhuma. Você usou da autoridade da Bíblia, que está lá em Eclesiastes capítulo 5, quando votares ao Senhor teu Deus, não tardes em pagar, porque certamente o Senhor vai requerer de nós esse voto que nós fizemos. Então você vai ler com teus próprios olhos agora, por que que Jesus vem? Por que que Jesus veio agora para repreender todo esse mal? Você vai ler. Louvado seja Deus. Então você pode contemplar aí, ó, né? O próprio apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, pregando na igreja de Galáxia, falando sobre maldições. Jesus Cristo vem agora para dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo não veio mais para amaldiçoar ninguém, ele veio para abençoar o seu povo. Quando Baleão foi lá, né? Baleão era o profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. O que o Senhor disse? Não podereis amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. Então veja aí o poder da palavra de Deus. Então quer dizer que Deus já tinha abençoado o seu povo lá no passado. E agora vem Jesus Cristo agora para cumprir essa palavra em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, dizendo que ele se fez maldição. Você leu, você agora não é mais inocente, você pastor, você líder, presbítero, evangelista, missionário, você que é douto, você que tem a universidade, você que tem a teologia, você que ensina outros, mas não ensina a si mesmo, como diz em Romanos capítulo 2, dá ensinamento para muitos, mas não ensina-se a si próprio. Isso aí é o Senhor repreendendo a nós mesmos. Nós queremos ensinar tantas pessoas, mas nós nunca, como diz a palavra do Senhor, nunca tomamos conceito da nossa própria salvação.
Mas o irmão pode dizer, mas o irmão está se reprovando a si mesmo ou não, irmão? Nós temos que ser realistas, irmão. Porque hoje na igreja está cheio de santarrão. E não é santarrão daqueles que ficam no banco, são santarrões, às vezes, que estão nas tribunas de Deus. Até humilhando aqueles que não têm nada, ou você que não dá o dízimo, você é um miserável, você é um desgraçado, você, porque na tua casa não tem nada. Porque você anda de sapato furado, calça rasgada, paletó remendado. Veja, povo de Deus, para que humilhar o povo de Deus por causa da prata e do ouro? Disse Pedro claramente que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro. Agora veja o que o salmista falou. Até quando arrastareis o meu nome nessa lama de mentira? Ali estava falando, o Espírito Santo falando de Jesus, porque quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele disse, importa que se cumprisse o que estava escrito acerca de mim em Salmos e Provérbios. O que estava escrito no rolo da Bíblia acerca do Senhor tinha que se cumprir. Então o nome do Senhor é santo. O Êxodo fala para nós não dizer o nome do nosso Deus em vão. Glória a Jesus. Então, igreja amada do Senhor, é tão difícil hoje, glória a Deus, trazer o texto verdadeiro para os corações. Porque o homem que escreveu a Bíblia, ele não errou. Mas os que pregam o Evangelho sempre estão errando. Por isso Jesus disse, escutai o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem. Porque cada um vai passar para a sua casa, para o seu lar, seja num apartamento, seja numa casa de material, seja numa casa de sapeu, seja numa casa até feita de costaneira, ou seja num barraco de lona, cada um vai para a sua casa. E ninguém sabe o que a pessoa faz no seu dia a dia. Mas Jesus, com olhos de chamas de fogo, sabe o que o homem faz ou o que a mulher deixa de fazer. Então, igreja do Senhor, o dízimo de Deus é santo, não esqueça disso. E os homens estão tornando isso, jogando os dízimos de Deus numa lama de mentira. O Senhor disse, comunicai com os santos a necessidade da sua igreja. Agora você vai ler, você mesmo vai ler em São Mateus capítulo 15, glória a Deus, porque eu vou passar essa revelação que o Senhor me deu no arrebatamento, que um católico, numa igreja de crente, ele não pode dar o dízimo. Mas como assim? Porque o católico, ele é livre. O católico, ele tem pensamentos livres. Ele não vive debaixo de um jugo. O católico não. A igreja católica não vive debaixo de um jugo. Eles vão para a praia, eles vão se divertir, eles vão para os bailes, eles fazem o que eles querem. Dentro do conceito da sua religião, porque eu também fui católico. Então o católico, ele tem o seu livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser. O católico, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir para a praia, ele pode se divertir, ele pode se banquetear, ele pode fazer o que quiser. Mas o cristão já não pode. Por isso que Martinho Lutero teve que fugir, andar escondido, porque chamavam Martinho Lutero de protestante. Porque aquele que quer ir para o céu, ele já não pode andar em conformidade com esse mundo. Mas o que tem a ver isso com o dízimo? Tem a ver sim tudo com o dízimo. A Bíblia diz, comunicai com os santos da casa do Senhor. O que Jesus era? Uns falavam que ele era Jeremias, outros falavam que ele era Elias, mas Jesus era santo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele era santo. Então diz lá o apóstolo lá, sede santos, porque Deus é santo. Então está incluído o dízimo, está incluído as ofertas, está incluído tudo que o homem fizer. Esse dia eu falei para um irmão na igreja, abertamente falei, irmão, Jesus perguntou para os discípulos, qual que é maior, a oferta ou aquele que abençoa a oferta? O qual que é maior, o altar ou a oferta do homem? O qual que é maior dessas coisas que Jesus perguntou?
Quando Jesus derrubou aquelas mesas, mas tinha moeda, Jesus podia ter pedido o dízimo daquele dinheiro. O que o Senhor disse? O que Malaquias falou? Vós me roubais. Vós me roubais. E no que te roubamos, Senhor? No que nós erramos? E o Senhor disse nos dízimos e nas ofertas. E por que Jesus chegou lá no meio daqueles combistas? Ele podia ter pegado o dízimo daquelas moedas, não. Ele jogou tudo fora. Ele disse, a minha casa não é casa de ladrão, nem de covis de ladrão, mas é sim a casa de oração. Então veja, povo de Deus, Jesus Cristo ali repreendendo de volta. Jesus não quer nada roubado. Jesus não quer nada logrado. Jesus quer um coração puro que siga a sua vontade e que siga a verdade do Evangelho. Então hoje para nós pregar o Evangelho é terrível, é triste. Agora você vai ver por que o Senhor, por que os pastores, muitos líderes, que eu falo abertamente em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, estão errando no Evangelho. Para se dar um dízimo numa igreja, para se dar uma oferta, como os irmãos falam, que aquele que não der o dízimo vai para o inferno, aquele que não der a oferta também vai para o inferno, aquele que não dá nada é ladrão, que está roubando de Deus. Então você vai ver que o dízimo é santo. E se a Bíblia diz que não entrarão nos céus, não entrarão. Então você vai ler em São Mateus capítulo 15, glória a Deus, as pessoas que levam seus dízimos, e os pastores não pregam a verdade, não ensinam a verdade, e terão que dar conta dessas almas. Eu fui punido espiritualmente no ano de 2002, depois da minha provação diante do Senhor, a contar as revelações na igreja, a passar as revelações, e fui muitas vezes repreendido severamente, porque a verdade nos destrói, mas nos salva. Quando você faz uma ferida na carne, eles pegam aqueles gases, aquele remédio forte e colocam em nós e chega a queimar, chega a arder, mas só que depois que queima, depois que arde, cria-se uma casca nova e logo vem a pele, quer dizer que aquele remédio foi para a cura. Então a verdade ela vem para destruir as nossas coisas erradas, mas vem para salvar o nosso espírito. Então você vai ler, glória a Deus, de quem que pastores e líderes hoje têm pegado o seu dízimo e têm falado que o povo tem que dizimar. Não, o povo tem que se converter para depois dizimar, para depois dar a sua oferta. Você vai ler com seus próprios olhos, São Mateus capítulo 15. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então você ouviu, você viu. A poderosa palavra de Deus ali, o próprio Senhor falando com o seu povo. Que do coração do homem procedem muitas coisas. Então, o Senhor está falando, sede santos porque eu sou santo. Então veja lá.
Deus chamando a atenção lá em Malaquias, falando, vós me roubais, tá? No que te roubamos nos dízimos e nas ofertas, tá? Com maldições sois amaldiçoados, amém. Mas agora vem Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, pega a cédula que era de morte, porque todo aquele que pecar certamente morrerá, está escrito no Evangelho. Aquele que pecar terá o seu nome riscado do livro da vida, está tudo escrito na palavra de Deus. Mas agora vem o Senhor ali falando em São Mateus capítulo 15, o que procede do coração do homem. Então na igreja, glória a Deus, é feito concílios, reuniões, ensine o povo a dizimar, mas sem salvação. Quem vai tirar a oferta ou o dízimo não quer saber se a pessoa está em adultério, a pessoa vai com alegria. Se a pessoa está mentindo, a pessoa dá o dízimo com alegria. Se a pessoa está dando falso testemunho, ela vai com alegria. Ou se a pessoa está blasfemando, quando o pastor termina de pregar o evangelho, a pessoa, aquele pastor não vale nada, aquela mensagem não estava boa, né? Tudo isso que o pastor falou é mentira, não é verdade, e começa a blasfemar. E essas pessoas são os que dão os dízimos nas igrejas oferta, com as qual muitas igrejas estão enriquecendo, e com essas pessoas estão pobres espiritualmente de espírito. E eu, como servo de Deus, porque eu não sou pastor, não sou um líder de igreja, eu sou apenas um leitor da palavra de Deus, um seguidor de Cristo, não de homens, eu sou obrigado a passar aquilo que Deus me deu dentro da palavra de Deus. Então espero que você, meu pastor, obreiro, né? Porque a gente fala meu pastor, mas a gente sabe que o nosso pastor é Jesus Cristo. Mas você que é um pastor que representa Jesus, você que é um missionário, um evangelista, um pregador do evangelho, um indouto, um professor, um líder, né? Você que é estudado, que é universidade, tem teologia, tem tudo. Mas, como diz a palavra, aquele que tem o filho tem tudo, aquele que não tem nada. E o que está faltando é isso. Então, aquele que escreveu as escrituras, escreveu certo, mas tem muitos pregando errado o evangelho, escondendo a realidade de muitos. Ah, mas naquele dia você será recompensado. Veja, você vai ler no Apocalipse 21 o próprio Jesus falando. Então esses irmãos, sendo eles o que for, são nossos irmãos. São todos semelhança de Deus, mas tem que haver uma diferença. E o próprio homem de Deus disse, e vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Está bem claro, é para fazer a diferença. Não é para pegar dízimo de qualquer pessoa, não é para pegar oferta de qualquer pessoa, não é para pegar os dízimos dos novos convertidos, daqueles que já se batizaram, daqueles que abandonaram o pecado de verdade. Esses é para dizimar na casa de Deus. Ah, mas quer dizer que os outros não podem? Se a pessoa de bom coração quer agradecer a Deus, isso é entre ela e Deus, mas os homens não podem apregoar isso sem a libertação dessas pessoas, porque o Senhor disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome expulsavam o demônio, fazia maravilhas, mas o Senhor disse, mas vocês praticaram iniquidade, porque tanto aquele que peca como aquele que consente, ambos têm parte no mesmo pecado. Então é pregada uma doutrina severa, que é a doutrina celestial do céu, que é da Bíblia, não é de igreja nenhuma. Não tem lá no cartório, não, essa doutrina é da igreja fulana, da igreja beltrana, não existe isso em cartório, a doutrina é na Bíblia. Por isso o Senhor disse que o caminho é estreito e apertado, e são poucos os que entram no céu, poucos. Que bom se fosse assim, então. Que bom se fosse assim. Uma passagem na Bíblia, lá nos livros lá do Pentateuco, Moisés, lá, né, que escreveu os livros, lá está bem claro, está escrito, igreja amada do Senhor, que o Senhor não aceita suborno para deturbar a lei. O povo pecava, aí trazia sacrifícios. O rei Saul fez isso.
Quando vem a punição de Deus para o rei Saul, o que ele fez? Olha, Samuel, vamos juntos sacrificar ao Senhor. Eu vou comprar o melhor boi, o melhor gado, vou levar a melhor ovelha, vamos lá sacrificar e juntos faremos sacrifício ao Senhor. E o que disse Samuel? Veja, o trabalhar de Jesus já naquele tempo de Samuel. Que o melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se você é meu irmão, minha irmã, você é pastor, você é líder, você que tem dificuldade na tua igreja, está sendo provado, e você está obedecendo o evangelho, glorifique ao Senhor, porque você é um salvo. Você é um salvo, você é uma salva, você está em dificuldade para pagar o teu aluguel, tua luz da igreja, está com problemas grandes, mas você é um salvo, porque você não está enganando ninguém para tirar dízimo nem oferta. Então veja de quem que os homens da terra tiram os dízimos e as ofertas para manter. E não pregou a verdade às pessoas. E tem que ser pregada a verdade, tem que ser pregado. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou apenas um humilde servo de Deus, igreja. Que vou dar conta de muitas coisas da minha vida. Mas eu creio que naquele dia vai estar lá o advogado Jesus Cristo. O Pai vai ser o juiz. O Espírito Santo será o meirinho. E eu creio. Aleluia. Oh, glória a Deus, igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Eu creio que naquele dia, amada igreja, não tem como a gente se conter de passar essas revelações da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então tem muito pastor tímido hoje. Ele sabe que a pessoa está amaziada, está em adultério, mas ele pega o dízimo da pessoa e o Senhor condenou em São Mateus. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai com ele no caminho e faz um conserto, fala com o irmão, conversa com a irmã, para que não sejam entregues à prisão e ali sofra eternamente. E não saias ali enquanto não pagarem o último centavo. Então veja, tudo isso faz parte de um dízimo. Tudo isso. E os pastores, glória a Deus, como diz lá em São Mateus 15, que um cego não pode guiar o outro cego, porque ambos cairão no buraco. Daqui a pouco você vai ler sobre esse versículo, você mesmo vai ver, meu irmão, minha irmã, que está dentro da palavra de Deus. Glória a Jesus. Você vai ver que os pastores tímidos que não pregam a verdade não herdarão o reino dos céus. Jamais. A palavra do Senhor não pode ser escondida, não pode se tirar um tio, um J, tem que ser pregado a verdade do Evangelho a toda criatura, para que venha o Senhor Jesus. Por que não há milagres na igreja? Porque a igreja sabe que está perdendo a batalha. Muitas igrejas estão perdendo a batalha, já tem check-up, já tem doutores, já tem, glória a Deus, homens que fazem cirurgia, já tem vários tipos de coisa, porque o Espírito Santo está se afastando da igreja, que ele não aguenta mais tanta mentira. Tanta mentira. E Deus está triste com isso aí. Então, você vai ler, você vai contemplar a palavra com seus próprios olhos, que nenhum pastor tímido vai entrar no reino de Deus. Jamais. E daqueles que muitos pegam o dízimo também, não poderão entrar no reino do céu. Se não credes no Senhor Jesus, não há salvação. É tão terrível ser condenado às chamas do fogo do inferno. Eu via várias almas chorando, vários espíritos condenados, sem Deus, na escuridão, na tristeza da amargura. Não, igreja amada de Jesus. A minha parte eu estou fazendo. Se amanhã ou depois eu partir dessa terra, essa mensagem pode ter chegado no coração de 100 pessoas, de 200, de 300, de milhões de pessoas. Mas nessa mensagem está a tua salvação, está a minha salvação. Porque eu não posso esconder a verdade daquilo que eu vi e ouvi da parte do Senhor Jesus. Então que você leia agora, com os teus próprios olhos, a palavra de Deus.
Glória a Deus. Então, povo de Deus aí, você mesmo leu a palavra do Senhor Jesus, o que são fornicadores, pessoas que vivem demasiado, que namoram, que praticam pecado antes do casamento. Então, todas essas pessoas, os pastores pedem o dízimo, pedem as ofertas, e esquecem que o nome de Deus é santo. Por isso que eu vi no arrebatamento, eu choro até hoje, eu choro. Eu choro às vezes na igreja, eu não aguento muito tempo ficar sem derramar as lágrimas. Porque eu vi o nome da igreja sumindo nas nuvens do céu. Dessa igreja tão querida que eu tô, a igreja, Deus é amor. Eu vi o nome dessa igreja sumindo no céu, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vi o nome dessa igreja quando eu vi aquela visão gloriosa que o saudoso missionário tinha falecido no ano de 2005. E agora ele já descansa no Senhor, ele foi embora da terra. Mas eu lembro, glória a Deus, todos os dias da minha vida, eu nunca vou esquecer das visões de Deus que Deus me deu. E ali eu via, quando desciam os anjos do céu, elevavam aquele caixão com aquele homem dentro. E a placa da igreja foi junto ali, igreja amada do Senhor. E a placa da igreja de amor sumiu nas nuvens. E eu falei, Senhor, mas a placa da igreja não entra no céu. E o Senhor disse para meu servo, o meu nome é santo, meu servo. Glória a Deus. E um dia o Senhor disse comigo, meu servo, esse ministério é o maior ministério de oração na terra, mas um dia ele pode se acabar. Glória a Deus. Está aí, povo de Deus, a verdade do Evangelho. Então nenhum pastor tímido, nenhum que esconda a verdade do povo de Deus entrará no reino do céu. Nenhum. Glória a Deus, deles entrará no reino de Deus, porque nós temos que pregar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que falar abertamente a verdade do Evangelho, para que nós não pereça, mas para que nós tenha a vida eterna, povo de Deus. Irmã Débora Miranda, pastor Lorival, se vocês escutarem esse testemunho, mude os conceitos espirituais. Glória a Deus, avise o povo de Deus, avise os frequentadores da igreja, povo da Assembleia Renovada, igrejas da terra, avisem esse povo, que se eles não se converterem, não tem salvação. Porque Deus não se deixa comprar, o Senhor não aceita suborno para que a obra seja destruída. Eu sempre tenho falado para o povo de Deus, quando eu tenho oportunidade, que o que vai salvar o cristão é a obediência à palavra de Deus. Isso vai salvar. Então, povo de Deus, se uma mulher que usa calça comprida não entrará no reino dos céus, por que que os pastores pegam o dízimo dessa mulher? Se uma mulher que usa brinco não entrará no reino do céu, por que que pegam os dízimos dessas mulheres? Se um homem ébrio que bebe ou que fuma, por que que os irmãos pegam o dízimo dessas pessoas, sendo que o dízimo é santo, sendo que a igreja é santa, tem que ser pregado o evangelho verdadeiramente como ele é, senão não tem salvação, igreja, não tem. Eu choro porque eu vi milhões e milhares de almas sem salvação, tá? Pastores desesperados, líderes desesperados, numa chama de fogo infernal, que não tem como explicar. Não tem como explicar. É pior que a alergia mais forte, é pior que aquela alergia que coça dos pés à cabeça e dá aquele calor. É mil vezes pior que isso. O desespero. Então a igreja está aí. O Senhor avisando, o próprio Jesus falando no Apocalipse 21, que nenhum pastor tímido
Os tímidos, falam assim, os tímidos, aqueles que não, né? Os irmãos me perdoem assim de eu, né? De eu fazer assim uma comparação, mas do jeito da pessoa mudar a voz no altar, mas os tímidos são aqueles que têm vergonha de aceitar Jesus. Os tímidos são aqueles que têm vergonha de levantar a mão para Jesus. Não é, povo de Deus, são pastores tímidos que escondem a verdade, a plena verdade do Evangelho. E vocês vão ler agora que uma mulher que usa calça comprida, glória a Deus, segundo as Escrituras, pela doutrina, tem que mudar os conceitos da veste para poder dar o dízimo na igreja e andar nos conceitos da Bíblia. Em Isaías também fala, Isaías capítulo 3 também fala que o Senhor arrancaria os brincos, pingente, bijuteria, tudo do seu povo. Vocês vão ver agora. Então você vai ler agora aí, ouvinte amado de Jesus. Deuteronômios capítulo 22. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então veja aí, povo de Deus, né? A doutrina celestial da palavra do Senhor. Moisés chegou até a cantar um louvor que gotege do céu, né? As verdades, as doutrinas celestiais, como a chuva. Então tá aí. Então o pastor não pode ser tímido, o pastor não pode aceitar o dízimo. Não pode. Maldito seja o enganador. Glória a Deus. Você vai ler agora Isaías, no capítulo 3, a verdade. Tudo faz parte do dízimo. O dízimo é santo, e santo é o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 3, você vai ler aí, pastor, você vai ver aí, missionário, evangelista, a verdade do Evangelho. Isaías capítulo 3, continue lendo, povo de Deus, para você entender a verdade do Evangelho.
Continue lendo, povo de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Povo de Deus, povo eleito, então veja isso, tudo sobre a doutrina da palavra de Deus, tudo. Então que Deus vos dê entendimento, vos dê sabedoria, e todos nós possamos compreender a verdade do Evangelho, porque conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, essa é a realidade do Evangelho. Então, vocês viram que lá no Isaías, no capítulo 3, no verso 21, até os anéis o Senhor estava tirando do dedo do seu povo, porque agora é uma nova aliança com Cristo. Então, hoje tem igrejas que falam que o cristão tem que usar uma aliança, amém? Só que a aliança se põe no bolso, né? E a pessoa pode negar o nome de Jesus Cristo. Então, igreja amada do Senhor, que nós venhamos compreender a verdade. O dízimo é santo. Comunicai com os santos a necessidade da obra do Senhor. Os santos, né? É para comunicar com os santos. O próprio Malaquias disse que veremos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então a pessoa que serve a Deus foi aquilo que Jesus disse: vós dai o dízimo de tudo.